a palavra ao Vicente Andreu para que faça as suas conclusões. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar também o senador Aloysio Nunes e a senadora Cátia Abreu, e só reiterar na sua presença os agradecimentos, não só ao fortalecimento do Fórum, mas, em particular, ao empenho que a CNA, da qual a senhora é a presidenta, possibilitou, o empenho da CNA para possibilitar um espaço muito agradável do Espaço Brasil nesse evento. Então, não só uma presença politicamente marcante, tecnicamente marcante, mas também com uma presença extremamente agradável. Bom, eu vinha fazendo um aquecimento com uma descrição, uma tentativa de descrição de como o evento se organizou, e aí a temática mais política, de conteúdo, já suplantou aquela metodologia que eu estava adotando. Mas eu queria passar rapidamente de que nós tínhamos, então, esse espaço geral do Fórum e o espaço brasileiro. Também, além dessa discussão temática, o Fórum apostou, e aí foi muito importante a representação parlamentar brasileira, apostou no Fórum de Parlamentares em nível global. E os parlamentares brasileiros, os 5 senadores aqui presentes, e também os deputados Márcio Macedo e Leonardo Monteiro, que compunham a nossa delegação, também tiveram uma presença nos praticamente 2 dias dos 5 dias de debate, praticamente entre a preparação e o debate parlamentar propriamente dito, também participaram de maneira muito ativa. Eu estava me esquecendo, mas é importante destacar que o vice-governador de Brasília também esteve presente e fez um apelo muito forte também no sentido de que não só o Brasil cedia o Fórum 2018, mas nessa iniciativa de trazer o Fórum de 2018 aqui também para o Distrito Federal. O que eu disse a ele, e quero deixar aqui publicamente, assim, esse desejo e essa motivação, eu penso que é uma questão que tem que ser reconhecida no momento em que a decisão a respeito do país de 2018 e da cidade venha a ser tomada, mas eu penso que Brasília larga na frente nesse processo, sem dúvida nenhuma. Eu queria entrar agora em algumas questões de natureza mais geral. Então, destacar essa participação política e técnica brasileira e destacar também a grade, os eventos e a participação dentro do Stand Brasil, que também foi bastante importante. Eu, aproveitando aí a fala da ministra, eu queria iniciar dizendo o seguinte: a ministra falou um pouco sobre a mudança da escala da participação brasileira em relação a Istambul e Marseille. Eu queria trazer à luz aqui também o Fórum Mundial da Água de Quioto, do qual eu tive a oportunidade de participar, e eu queria ampliar essa escala, porque não foi apenas uma participação de escala, mas foi também uma participação de qualidade no sentido brasileiro. Em Quioto, quando eu tive a oportunidade de participar, em 2003, na condição de presidente da empresa de saneamento da cidade de Coalvém, de Campinas, a participação do Brasil era totalmente periférica. O Brasil, inclusive, era um país observado como um país carente de ajuda técnica, um país carente de ajuda financeira, um país que tinha dificuldade de caminhar no tema de água, particularmente nas questões de saneamento e ambientais, mas um país que precisava de ajuda em 2003 para poder buscar soluções dos seus problemas. Bom, em 2012, a participação do Brasil, não só em escala, mas na qualidade de participação, foi completamente distinta. O Brasil foi protagonista, o Brasil era exigida a condição brasileira de protagonista, inclusive, que é uma condição muito importante de ser destacada, porque muitas vezes essa condição de buscar um protagonismo exige contraposição. Não, nesse caso, uma grande aceitação, um grande reconhecimento dos avanços que o Brasil produziu ao longo do tempo, da sua condição como potência econômica, como potência ambiental e hídrica, e essa condição qualitativamente completamente diferente de 10 anos atrás, 9 anos atrás, em Quioto, de um país protagonista no cenário global. Eu também queria fazer destaque de que, além das temáticas gerais que a ministra
já teve a oportunidade de apresentar e que também a senadora Cátia Abreu mencionou a respeito das APPs em nível global, documento que, inclusive, a ANA assinou juntamente com a CNA e que foi divulgado e que teve uma grande repercussão. Nós tivemos a oportunidade, nesse evento, de consolidar algumas alianças estratégicas para o Brasil. E, nesse caso, relacionados com as políticas internacionais, de acordo com a política internacional brasileira. Primeiro, uma consolidação, uma busca de um outro patamar na relação com os países da América do Sul. Então, lá também, além de uma quantidade muito grande de eventos que houve, nós tivemos a oportunidade de consolidar algumas questões que, para mim, são extremamente marcantes. A primeira delas foi a consolidação, através do CODIA, que é a Conferência Ibero-Americana de Água, de uma ampla cooperação no sentido de capacitação para os países da América Latina, particularmente do Caribe e da América do Sul. E o segundo foi a possibilidade do fortalecimento da cooperação no âmbito dos países da CPLP, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Também lá foi marcado, e logo em seguida aqui na ABC tivemos condições de consolidar um outro patamar de cooperação com esses países, particularmente os países da África, marcando também uma nova posição da relação brasileira. Em relação aos temas, eu queria apenas destacar, além das questões da APP, como mencionou a senadora Cátia Abreu, no sentido da oferta de água e também vinculada à questão de mudanças climáticas, técnicos brasileiros, como o Dr. Francisco Gumide, ex-ministro, o Dr. Gerson Kelman, ex-presidente da ANA, ex-presidente da ANEEL, hoje diretor da Light, também participaram ativamente de painéis acerca da discussão sobre a necessidade da retomada do tema do aumento de reservação, de reservatórios, para poder oferecer a necessária segurança hídrica, seja para a segurança alimentar, seja para a produção, seja para o controle de eventos extremos em grandes inundações e seja também nos períodos de seca. Era impressionante o debate, eu queria também passar rapidamente por ele, de como a posição do Banco Mundial nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, levou ao abandono da discussão acerca dos reservatórios. Então, eu penso que esse Fórum Mundial foi extremamente importante também, Braga, por trazer à luz a necessidade de retomarmos a discussão sobre a reservação, reservatórios, também para geração elétrica, mas não era essa a finalidade é a segurança hídrica, no sentido de não só avaliar os impactos negativos que foram a tônica do balanço apresentado normalmente pelo Banco Mundial e que são reais, o impacto sobre áreas, populações, sobre a biodiversidade, mas incluir nesse debate a quantidade de aspectos positivos, né, que os reservatórios propiciam, seja no controle de eventos críticos, seja na necessária produção da segurança hídrica. Então, esse foi um aspecto extremamente relevante da discussão, onde o Brasil teve, volto a dizer, também teve uma grande participação, protagonismo. Nós fizemos uma discussão muito grande também acerca da necessidade de que a água, em nível global, venha a ter uma casa própria, né, porque no âmbito das Nações Unidas a água normalmente compartilhou casas com outros temas, como é o caso atualmente, onde existem 26 entidades das Organizações das Nações Unidas que tratam do tema da água, mas nenhuma delas é a casa da água, é a casa do outro tema, onde a água também participa, seja na agricultura, na energia atômica, clima, educação, todos eles têm o tema da água, mas a casa própria é o outro tema. Então, nós apresentamos essa discussão
de que a água, aproveitando a conferência da Rio+20, pudesse ter uma casa própria no âmbito da ONU. Essa é uma discussão muito complexa em função, seja da reformulação dessas instituições no âmbito da ONU, seja em função das propostas apresentadas, mas nós reafirmamos e ganhamos adesão, inclusive, à posição brasileira junto à Rio+20 da criação do Conselho de Desenvolvimento Sustentável, então também foi um aspecto muito importante. E um terceiro aspecto foi o do pagamento por serviços ambientais, buscar também, através do pagamento de serviços ambientais, criar uma ponte entre a proteção e a produção, entre a remuneração devida àquele que, através da sua propriedade, não só a explora social e economicamente de forma correta, mas também presta um serviço ambiental na medida que a mantém ambientalmente correta. Nós levamos experiências brasileiras, como o produtor de água, uma experiência também que ganhou muita atenção, que nós também compartilhamos com a CNA e com outro conjunto de entidades. Então, também foi muito importante a discussão a respeito desses três temas, sobre a água em nível global, a retomada da reservação como um aspecto importante do ponto de vista ambiental, retomar essa discussão que estava sendo paralisada não apenas em nível brasileiro, mas em nível internacional, inclusive no caso brasileiro, produzindo um grande estresse no funcionamento dos reservatórios hoje existentes, coisa que normalmente não aparece, porque na medida em que os reservatórios eram projetados por uma quantidade de energia com uma operação plurianual, na medida em que os novos empreendimentos hidrelétricos não têm mais reservatórios, são considerados reservatórios a fio d'água, esses grandes reservatórios são chamados também a operar em função dessas hidrelétricas novas. Então, aquela condição de operação que muitas vezes era plurianual, 3, 4, 5 anos, acaba sendo operação praticamente anual. E, com isso, reduzindo significativamente a segurança hidrelétrica, a segurança energética, inclusive, do Brasil. Então, essa também foi uma questão muito relevante. Eu, por último, para encerrar, tinha feito aqui uma série de anotações, mas eu queria agradecer muito a participação da ministra Isabela Teixeira. Ela ficou mais tempo no avião do que propriamente no evento, mas ela fez questão de estar lá. Ela ficou em Marseille 24 horas. Eu acho que, se somar a viagem, dá mais de 24 horas entre ida e voltar. Ela teve uma presença marcante na Rio+20, e eu queria agradecer particularmente a bancada de senadores que lá esteve, alterou a qualidade do debate em nível internacional, alterou a qualidade do debate em nível nacional. Nós tivemos uma oportunidade de fazer um debate entre nós, a delegação brasileira, os senadores, a delegação parlamentar, de altíssimo nível. Então, eu queria dizer, eu saio de lá convencido, de que foi muito importante a participação do Brasil em nível global, internacional, mas o Fórum produziu os seus maiores resultados para dentro do Brasil a partir dessa busca da elevação do tema da água como um tema relevante da agenda brasileira, mudando esse seu patamar histórico. Então, rapidamente era isso, e encerro agradecendo assim, muito fortemente a bancada de senadores que lá esteve. Obrigado, Vicente Andreu.